isso não é um programa de receita. É um programa sobre escolhas, sobre quem decide o que vai para a mesa e como isso chega. Bem-vindos a mais um Encontro Churrascada. Hoje a mesa recebe alguém que mudou a própria relação com o mercado da carne e a gente vai saber um pouquinho sobre ela. Amália Seques, bem-vinda ao Encontro Churrascada. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A gente está super animado com o papo hoje. Queremos saber os segredos do churrasco aqui Nem me fala sobre suas escolhas, essas mudanças na sua vida. Foram muitas, né, Paulinha? Muitas. A gente vai chegar lá. Aí. Temos algumas curiosidades, viu? Sim, estamos aqui para conversar. Porque assim, a primeira, que não é muito comum, você veio do direito e mergulhou no mundo da carne. Como é que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente. Eu estava me formando na faculdade de Direito e eu não me via atuando muito na área, né? Eu trabalhei no GAECO, que é no Grupo de Operação de Combate ao Crime Organizado, que era a área que eu mais identificava. Nossa, já foi direto pro negócio, Meu tipo, Deus, não é a advogada trabalhista, não, foi direto pro GAECO. E eu me recordo que na época minha mãe, ela me fez um pedido, ela, por favor, vamos escolher uma outra área, você não, né, minha mãe, eu tô longe, me ajuda. E ao mesmo tempo eu sempre tive uma veia muito empreendedora, de querer abrir o meu próprio negócio, enfim. E as pessoas que iam em casa sempre perguntavam, de onde é essa carne? Como assim? Essa carne é muito boa. E meu pai é produtor, e na época a gente não tinha uma marca de carne. E aí eu cheguei para ele. Seu pai produz gado Produzo gado. britânico, raças britânicas. Angus e Wagyu. Angus e Wagyu. Na verdade a gente desenvolveu uma genética com Three Cross, onde a gente faz Angus, Wagyu e Nelore. Legal. E eu falei para ele, vamos criar uma marca. E ele falou, eu não sei, vamos ver, e, enfim. E aí criamos a Biflacion. Legal. Amália, mas me conta uma coisa, porque eu soube por aí que você era vegana. Eu era vegetariana. Eu fui por 8 anos E vegetariana. como foi 8 isso? anos? E aí 8 se anos. envolver no mercado da carne. Não, assim, morando com Com um o pai. produtor. Exatamente. Como é que foi essa relação dentro de casa? Não tinha uma crise grande, não? Ou era Nunca uma boa? teve essa crise, isso sempre foi uma escolha, mas ele me perguntou uma vez por que eu não comia carne. E a resposta que eu dei para ele foi, eu acho que é um produto hoje que não faz muito sentido eu inserir na minha vida pela questão do bem-estar animal, pela qualidade nutricional, por toda essa questão de propósito. E aí ele, com toda a delicadeza, falou, olha, minha filha, eu não criei um filho ignorante. Eu gostaria que você entendesse um pouco mais sobre a pecuária e depois você tira as suas próprias conclusões. Legal. E de fato foi o que aconteceu. Quando eu me envolvi, comecei a entender os processos, eu vi que toda aquela informação que era me passada, na verdade era muito distorcida, Sim. né? Porque não é o que você faz, é como você faz. E a gente Que a pode questão fazer... do bem-estar animal, às vezes você tinha uma informação muito negativa, mas que era pinçada de exemplos ruins que naturalmente tem em qualquer negócio. Exatamente. Então, lá é o oposto de tudo isso. Então, eu me vi num cenário que eu não sabia que até então seria possível de existir. E aí eu me apaixonei. E foi daí que veio todo esse trabalho na fazenda de vocês, do bem-estar animal, da sustentabilidade. Conta um pouco disso pra gente, que é muito diferente de tudo que a gente vê por aí, alimentação e tudo mais. Seu pai faz uns experimentos assim. E isso já acontecia, né? A gente cresceu ouvindo que o boi era um animal sagrado e que a gente tinha que respeitar ele e valorizar aquele alimento, né? Então, desde a época do meu pai, quando ele era criança, ele também já tinha isso dos meus avós. A forma de ordenar as vacas, de tirar o leite. Ele percebia que as vacas que davam leite eram as vacas que eram mais bem cuidadas. E, de uma certa forma, a gente acabou implementando isso sem querer dentro do modelo de negócio que a gente já tinha nas próprias fazendas. E a gente foi aprimorando isso ao longo do tempo. Mas isso já está enraizado, já sempre foi enraizado dentro da nossa cultura, né? Bacana. E você falou um pouquinho que, enfim, seu pai, sua família cria um cruzamento de 3 raças, que é Wagyu, Angus e Nelore. Angus e Nelore. Explica um pouquinho como é isso. Chega a ter um boi que é um cruzamento dos 3? Chega. Então, ao longo da história do meu pai, né, eu não tenho como falar da Biflacion sem mencionar ele, porque ele foi o precursor de tudo isso, né? Tudo que eu aprendi hoje sobre bem-estar animal, sobre pecuária e sobre carne veio dele, né? Então,
o que a gente entendeu dentro desse contexto é que cada animal é um indivíduo muito particular. Por exemplo, a gente já fez testes com vários tipos de genética. Se eu crio um Wagyu puro, por exemplo, no Brasil, é um animal que sofre muito, porque é um animal do frio. É um animal que está acostumado com uma outra sensação térmica, com outro bem-estar. Então, se eu crio esse animal dessa forma aqui, ele acaba sofrendo muito, por exemplo. A taxa de mortalidade dos bezerros é mais alta, a pelagem deles é muito desconfortável para eles pela questão climática do interior de São Paulo. Então, e a questão do paladar também. Por exemplo, o japonês tem um perfil de consumo, o brasileiro tem outro. Então, a gente aqui come 300, 400 gramas de carne numa refeição. O japonês, ele come um sashimi, né? Digamos assim, que 80 gramas, 60 gramas. Então, esse marmoreio deste animal puro, ele é até adocicado demais para o paladar do brasileiro. Então, dentro dessas genéticas que a gente escolheu, a gente tentou mixar o que fazia mais sentido em termos de bem-estar animal e de palatividade para o consumidor final brasileiro. Então, o Nelore é pela resistência, o Angus e o Wagyu somados juntos acaba dando uma carne muito equilibrada. E maciez. Exatamente. Sem o exagero do Sem marmoreio o do Wagyu exagero, puro. porque o brasileiro ele gosta mais de proteína do que de gordura, pela quantidade de carne que a gente come. Então, Sim. se eu vou para uma carne muito marmorizada, é uma carne que eu não como na quantidade que eu consumo no Brasil. Eu falo isso É. sempre. Ela pesa Ninguém um pouco. consegue comer um steak de 300 gramas de Wagyu. Exatamente. isso. Se for um Wagyu japonês, impossível. Exatamente. É uma semana passando. Exatamente. Mas mesmo assim, com esse trabalho genético, a gente tem resultados hoje, porque tudo vai depender da terminação desse animal e a quantidade de dias que ele ficou no coxo. Então a gente já entendeu isso, que mais do que a própria genética é a nutrição e o tempo de terminação desse animal. Sim. Então hoje a gente tem resultados que superam até o próprio Wagyu A5, dependendo dessa terminação que ele foi feita. Mas não é o ideal para o que a gente busca aí no dia a dia. E dentro da Bispassion, você se envolve nessa parte também de alimentação, de manejo, ou você cuida de outra ponta? Eu cuido mais da parte da porteira para fora, né? Então, desde a desossa, do abate da desossa, do porcionamento, da entrega da logística, do branding, da operação como um todo. E a parte das fazendas fica sob a supervisão do meu pai. São operações diferentes, então eu compro esse animal do produtor, ele não tem uma ligação direta com a bifurcação nesse sentido, mas a partir deste momento do abate, toda a responsabilidade sou eu que cuido. E o abate é feito por vocês mesmo? O abate é feito pela gente, com a nossa equipe, na Boi Mix, onde a gente tem uma condução diferenciada, porque esses animais são abatidos de uma forma insensibilizada. Então, eles ouvem música no percurso, eles têm suco de laranja, como se fosse um suquinho cítrico entre um animal e o outro, para eles não terem desconforto do odor. Para tentar reduzir um pouco o estresse. Do estresse do animal, porque o grande desafio é reduzir o estresse do animal. Quanto mais cortisol esse animal liberar, isso interfere diretamente na qualidade da carne final. É bacana você falar disso, porque é uma coisa que eu acho interessantíssimo, né? E que como que a gente fala sobre isso? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque é muito legal, as pessoas precisam entender um pouco quando a gente fala de bem-estar, sobre abate humanitário. Por quê? Que Porque tem as até a pessoas lenda, né? acham que lógico que é pelo animal também, mas além do bem-estar do animal, tem também o envolvimento na carne, no produto Impacta final. diretamente no produto final. Fala um Que pouquinho tem as disso, histórias famosas do Wagyu japonês, que recebe massagem com saquê e ouve música clássica ao longo da vida, e etc. A gente entendeu que o bem-estar animal hoje se não é o maior, é um dos 3 maiores pilares hoje para carne de qualidade. Você é o que você come e a forma com que você vive. O animal é a mesma coisa. Então, as conexões neurais do boi são muito similares à do ser humano. Então, se esse animal ele se sente ameaçado de uma certa forma, esse animal emite cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. Quanto mais estressado esse animal tá, mais rígido acaba sendo
o produto final. Então, é uma somatória de coisas. No nosso spa bovino, por exemplo, a gente não dá cerveja, mas eles ouvem música, eles têm coçadores, eles brincam com bola. A gente descobriu, por exemplo, que a mosca era um fator de estresse para o animal, porque ele só tem o rabo e ele não consegue se coçar. Então, a partir do momento que a gente instalou essas escovas coçadoras nos pilares, a gente conseguiu reduzir a mosca. o estresse da mosca. A música ambienta ele dentro do contexto de vida desse animal e faz com que ele fique muito mais relaxado. As bolas, elas criam um estímulo entre eles, para eles não terem nenhum tipo de estranhamento com um corpo estranho, ou um pássaro, ou enfim, e até interagirem entre os próprios Faz todo animais. Então, Você tá, de certa forma, sensibilizando ele a ter interação com outras coisas. exatamente. Além do manejo nada nas mãos também. A gente não usa cavalos, é nada nas mãos para que esses animais não tenham nenhum tipo de reatividade Ou se na sintam mais aproximação. Eu lembro que eu fiz uma visita uma vez à fazenda lá do Chefai e eu fiquei impressionada como eles são dóceis, né? Assim, Você tem que ir lá um gente, dia. parecia um Paulinho, vamos cachorrinho, juntos lá, eu ia velho. brincar. Podia gravar uma edição É lá, mostrando um fantástico. pouquinho Eu fiquei tudo isso. apaixonada. É meio impressionante, porque eles te lambem mesmo. Parece um cachorrinho, assim. Parece um brincando com cachorro você. de 1 tonelada. Um pet de exato. 1 tonelada. Então, é isso. Se você nunca apanhou, por que você vai ter medo? Exato. Então entra nessa questão do bem-estar animal. Então, se esse animal ele não tem essa reatividade das pessoas que estão chegando perto, eles se tornam muito mais dóceis. Então, eu brinco que às vezes eu chego no jardim tem um boi lá dentro. Então, é muito interessante, assim. Fantástico. É muito bacana. Muito legal. E aí, a parte comercial dessa carne é você que cuida Eu também. que cuido também. Branding, Tudo. porcionamento Tudo. e venda. Por quanto eu vendo, para quem eu vendo, a quantidade, rendimento de carcaça, qualidade de desossa, enfim, tudo. Porque você tocou agora num ponto de rendimento de carcaça, pegando um pouquinho o gancho. Quando a gente fala, eu acho que você está indo para um caminho muito mais sustentável, principalmente do ponto de vista de bem-estar e naturalmente isso deve gerar maior produtividade para a produção de vocês, o que torna ela mais sustentável. Mas a gente ainda tem um desafio de uso de cortes que não são tradicionais, Sim. né? Ou que o brasileiro enxerga como carne de segunda, ou enfim, que não tem mercado, ou tem que ser vendido para, sei lá, para outros fins, que não necessariamente o consumo. Sim. Como é que você enxerga isso, Amália? Porque a gente já teve essa discussão algumas vezes, né, Paulinha? A gente enxerga cada vez mais, não tem carne de segunda ou carne de primeira, tem boi de segunda e boi de primeira. Realmente. Mas eu acho que a gente ainda tem um desafio, e aí eu acho que pessoas como a Paulinha Preconceito são por chave cortes, na construção dessa evolução de maior sustentabilidade, de como a gente consegue dar mais valor a cortes que não são tão valorizados, quando o boi é incrível, e provavelmente esse corte é incrível. Exatamente. Acho que a gente teve um exemplo clássico, que é o exemplo do Denver, né, exato. que era o antigo Acém, que era uma carne vista como uma carne de segunda. Foi feito um rebranding do Denver e o Denver hoje virou uma carne super desejada, caríssima, tá difícil de arrumar agora. Virou um problema. Virou um problema. Denver virou uma crise. Mas como é que você enxerga isso, Amala? Você trabalha muito foco nisso de, cara, como é que eu pego a roda e transformo ela em algo mais... Como é que eu vou vender um colchão duro, isso. um lagarto, né, de um wagyu? Como é que você trabalha isso? Esse é o maior desafio, né? E é exatamente o que você falou. Não existe carne de primeira ou carne de segunda. Ou o boi é bom ou o boi não é bom. Perfeito. E essa questão dos cortes é muito cultural brasileira. Então, assim, nós brasileiros, a gente nasceu entendendo ou ouvindo que carne boa é filé mignon e picanha. E não é. Sabe, a gente trabalhava com uma genética que é a Nelore. E eu entendo que esses cortes nessa genética animal são cortes que, né, são mais valorizados e outros cortes acabam sendo mais rígidos, até pela qualidade do animal. Quando a gente vai para um cruzamento industrial, onde a gente tem uma tecnologia a nosso favor, faz uma ultrassom de carcaça, a gente consegue entender que esses cortes que não eram tão valorizados antes, eles passam a ter um protagonismo, porque são cortes com características diferentes, mas são cortes muito bons. Então, por exemplo, o que a gente fez dentro da Vif Passion para aproveitar esse boi por inteiro, que é literalmente o nosso maior desafio? Eu vendo tudo, até o osso. O colchão duro, por exemplo, é um nome horrível. Então, se eu coloco colchão duro na minha gôndola, não vende. Mas aí eu mudei para steak passion. Aí já muda.
Se eu coloco coxão mole, também é um corte que as pessoas já associam como uma carne de segunda. E não é. Assado, E aí, arroz ele- bife. Ele Pô, vira... o que você faz com coxão mole, Paulinho? Arroz bife, assado? Não, grelhado. Não, Hoje mas você assim, faz tudo grelhado. antigamente, carne tradicionalmente. moída, Carne moída pra milanesa, milanesa. batido, né? Hoje não, hoje a gente indica para você fazer grelhado, Exatamente. literalmente. Coloca 2 minutinhos de cada lado ali, dependendo da altura do corte, serve ele mal passado e tá maravilhoso. Então, tentando desmistificar todas essas questões dessa cultura de carne de primeira ou de segunda. Num primeiro momento, alguns clientes tinham uma certa reatividade, falando: ah, não, esse corte não é bom. Então, a gente dava um pedacinho de um steak para eles e falava: prova. E aí eles me ligavam e falavam: não, isso aqui não é colchão duro. E você mudou o rótulo. Eu falava: é um colchão duro. Então, isso, você vai desmistificando essas questões, entendendo e mostrando que existem outras alternativas para o consumidor também. É um pouco do que eu costumo falar com a indústria. Eu acho que precisa ter uma parceria entre os grandes chefes do churrasco, os restaurantes e vocês, para gerar experimentação dessas coisas, porque é o que vai quebrar essa barreira. E acho que, no fim, a gente, churrascada, por exemplo, tem um papel importante. Opa, vai vir coisa boa aí. Sim. A gente tem um papel importante porque a gente recebe muita gente que vem aqui para ver o que a gente tem a oferecer, né, dentro do universo do churrasco. A gente tem um pouco essa tradição de inovar, de provocar. E quebrar também esses mitos, Esses né? paradigmas, Esses né? paradigmas, porque é isso que você falou. Eu já provei o colchão mole, o colchão duro de vocês. É E é maravilhoso. delicioso. É isso. Então, É. mas essa estratégia de mudar o nome, eu acho que foi sensacional. Isso funcionou muito e eu não posso também deixar de mencionar aqui uma pessoa que foi muito relevante na construção do nosso conceito, que foi o Alex Atala, né? Quando ele conheceu a Beef, ele falou: realmente, eu já comi carnes no mundo inteiro, mas a Beef Passion é inigualável e eu quero os cortes que vocês não vendem. Então, quando ele falou isso, foi assim, música para os misoguijis. E quando ele começou a trabalhar com esses cortes, servindo o patinho como um sashimi selado, o colchão mole, o colchão duro, a própria bistec passion na época, que era o Denver, junto Ele com o começou Cowboy. a fazer essa Ele provocação. começou a fazer essa provocação e, de uma certa forma, isso impulsionou muito a gente. Então, o trabalho dos chefs é primordial para levar isso para o consumidor final. Então, para a gente foi realmente muito, muito relevante essa ajuda, né, de uma pessoa que entende da gastronomia e o modo de preparo desses produtos que até então eram vistos como ou uma carne de panela moída. ou uma outra forma de serem feitas, né? E realmente foi muito, muito positivo pra gente. Amália, Mária, prova por favor. aqui, Esse queijo alho, Tá maravilhoso. ó. é Com fantástico. os meios Esse- de maçã verde. essa maçã verde é covardia. Maravilhoso. Agora, falar um pouquinho do seu churrasco. Você, depois que deixou de ser vegetariana, passou a fazer churrasco de verdade ou... Eu como carne. Hoje, antes de vir pra cá, eu comi um hambúrguer. Como assim? Porque eu tô muito adepta à dieta carnívora. Pra quem não sabe, a nossa gravação começou hoje às 9 da manhã. Só pra dar só pra dando- galera entender. Café da manhã, um hambúrguer, eu gostei também. Eu achei interessante. E E tá se sentindo bem com a dieta? Muito. Na verdade, a carne bovina ela faz muito bem à saúde, né? Então, isso é um outro ponto que muitas pessoas não sabem. Elas associam a carne a um alto nível de colesterol ou que a carne ela não é de fácil digestão. Isso cada vez mais tem sido derrubado. Tem sido derrubado, inclusive com graças a essa pirâmide nova alimentar agora Exato. lançada pelos Estados Unidos. Isso mostra que, assim, na verdade, o consumo de proteína é importantíssimo para a sua saúde. Ah, não, e no topo tá, sem dúvida, as proteínas carne animais. bovina. A carne bovina. E outra, né? Se falava muito que assim, as pessoas de mais idade não podem consumir muito por conta da digestão. Muito pelo contrário, né? Você precisa por conta da tua massa muscular, sim, mas mudou exatamente. tudo. A carne bovina é um dos alimentos mais proteicos do mundo. Para vocês terem ideia, o patinho, que é o corte mais proteico que existe, ele tem em média 30 gramas de proteína a cada 100 gramas de carne. Então, Incrível. assim, Maravilhoso. isso é muito melhor do que Incrível. qualquer whey protein. Fácil de bater a meta. E esse é um outro ponto que a gente quer valorizar, essa linha desses cortes vistos como cortes de segunda, trazendo São, o alto são cortes que, teoricamente, são mais premium ou são mais valorizados no sentido de ter mais proteína por grama. E não só isso, hoje o perfil do consumidor ele mudou. Os consumidores eles buscam muito saúde
naquelas escolhas alimentares que eles fazem. Então, a carne bovina, ela tá vivendo um hype muito positivo. Então, o consumo vai ser cada vez maior e principalmente voltado para essa questão do alto teor proteico. Então, quanto mais proteína você conseguir dizer para o seu cliente que existe dentro de determinados cortes, fica mais fácil a adesão dele também no consumo dele no dia a dia. Adorei a ideia. Eu vou começar uma dieta proteica também. de bife passion, que aí também Amanhã- não é qualquer amanhã dieta eu vou- carnívora. Amanhã eu já vou pedir pro Ricardinho Não um é hambúrguer qualquer pro meu dieta. café da manhã. Não é qualquer viu? dieta carnívora, Paulinha. É dieta carnívora de bife passion. É. Eu como de manhã, na hora do almoço e à noite. Nas 3 refeições eu como carne todos os legal. dias. Todos os Fantástico. dias. Bacana. Muito bom. Qual o seu corte favorito hoje, Amália? Ai, é bem difícil, assim, eu sou muito fã de cortes com osso, porque eu acho que isso dá muito sabor na carne. Então, quando você pega um assado, uma própria rabada, eu acho, assim, maravilhoso. Nossa, como eu gosto de Eu rabada. amo. Não, eu também. Não tem churrasco de Amo. rabada, não. Eu amo. Não, dá pra fazer defumada, que fica incrível. Não, muito De saboroso. repente pendurada, assim, do jeito que você faz. Podemos pensar. Ou defumada, tipo fogo de chão. Quem sabe na próxima churrascada. Eu gosto da Vou ideia. fazer uma rabada. Uma rabada, eu sou apaixonado por rabada. E o acém, que é o cowboy e o Denver, pra mim tem um sabor que poucos outros cortes têm. E o coxão duro também é muito saboroso, que é o steak pasty. Esses são os meus favoritos. Eu sou fã também de carne próxima. Cara, coxão duro, eu não sei. Eu já comi coxão duro em churrasco. O segredo do coxão duro- Eu vou pegar e vou trazer pra gente fazer. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Ele tem bastante marmoreio, é um corte que normalmente dá bastante marmoreio. E quando você faz ele grelhado ao ponto menos, ele tem um sabor que é surpreendente. Maciez, Seladinho, perfeita, porque é um maravilhoso. boi de muita Não, qualidade. e você falou num ponto importante, maciez. Hoje, o mercado classifica a melhor, assim, a característica organoléptica mais importante da carne, a maciez. Eu não acho. Mas também isso não. é brasileiro, né? Eu acho que o Porque sabor... também vamos separar. Porque eu sempre escutei que o americano prioriza mais sabor do que maciez e o brasileiro prioriza mais maciez. O europeu também tá olhando mais sabor. Até porque a vaca velha é uma tendência na Espanha. Sim, a gente criou já. E então, assim, eu acho que depende do mercado, né? O brasileiro, acho que pelo costume, você falou muito bem, o brasileiro cresceu ouvindo que carne boa era filé mignon e picanha, que são talvez os cortes mais macios. Uhum. E são que cortes não com tem muito pouquíssimo sabor. A Não, picanha- filé mignon não existe Filé sem mignon molho. não existe Todo filé mignon você come com molho, porque ele não tem sabor, ele só Ele é- é macio. Agora, filé mignon de wagyu fica maravilhoso, Sim, porque é uma carne sim. magra que ganha um pouco de gordura e um pouco de sabor, Sim, né? Então você Sim. compensa, mas sim. o filé mignon normal é uma carne, não dá pra fazer churrasco. Não, de sem filé mignon. graça. É Eu acho aquela graça carne que nenhuma. se preza a tudo. É isso. Você faz, eu quero bem passado, esturricado. Tá tudo bem, vai Tudo bem, continuar vai ficar macio macia e vai esturricado. funcionar. É uma carne que Não, mas não tem sabor algum, ela só é Nada. macia. Eu também sou um cara que eu gosto do sabor. Eu acho Eu que eu também. priorizo o sabor. Mas a gente vive uma cultura da maciez, né? Então, É de claro que alguma tem que forma, ter os ter um dois. equilíbrio. Tem que ter um Fazer um equilíbrio. Não pode ser uma carne dura. Com certeza, mas ela fica longe de ser dura. O ponto só é não passar demais, porque as pessoas têm o hábito também de passar muito a carne. Quanto mais ao ponto menos ela tiver, mais você aproveita as Isso, características isso. da carne. isso é um trabalho Né? que eu acho que é nosso, né? Dos chefes, dos cozinheiros, de realmente ir reeducando as pessoas por conta da carne. Tá? Eu sinto isso cada vez mais, porque assim, a pessoa fala, e se você fizer ela provar, se você conseguir que ela prove ao ponto, ela nunca mais Mais vai vai. querer me passar. Concordo sempre. Então é um trabalho. É um trabalho. Mas eu acho que tem uma tendência, pelo menos a maior parte das pessoas, quando eu faço churrasco, aí eu não sei se enfim, meus amigos conhecem de carne, a maior parte das vezes que eu vou fazer um churrasco, eu pergunto se alguém quer bem passada, porque, enfim, você quer servir bem todo mundo. Normalmente, quem quer bem passada fala com uma certa vergonha. Exato. Então, eu acho que já está disseminado Já tá que carne bem começando, passada é é. estragada. Você está estragando a carne. É. Carne boa é carne mal passada. Exato. Você falou dos teus amigos, mas eu acho que esses últimos anos, 10 anos, que o mercado da carne se movimentou de uma forma muito diferente no Brasil, né, crescendo e o olhar é outro, eu acho que a gente fala tanto sobre ponto que as pessoas estão em todos os universos, né? Que eu acho que as pessoas estão começando, mas Eu é acho um que tem um trabalho, aprendizado. Sim. Tem um aprendizado grande que tem diário. acontecido. um trabalho diário. É um trabalho diário. Com certeza, eu vejo que existe também muita dúvida em relação a isso, né? Às vezes os clientes, eles acabam absorvendo informações que são muito antigas. E hoje existe novas formas de preparo, existem chefs maravilhosos como a Paulo,
que estão aqui para mostrar que tem vários tipos de cocções e métodos de preparo diferentes deste produto também. Porque a carne você não precisa comer só no churrasco, Exatamente. que é uma outra questão cultural que a gente tem. Então, assim, Concordo. Ótimo ponto. existem milhões de formas de você fazer a carne sem ser só para... Exato. Na Europa, Não, e- guisados, assados. E o churrasco brasileiro, que é muito Nossa, pautado em grelha, querendo ou não, a gente até importa um pouquinho o churrasco argentino, mas Sim. continua dentro da mesma tendência de grelhar a carne. Não é a única forma de fazer churrasco também. Também não, exatamente. Paulinha é craque de fazer o brisket, fazer, enfim, cortes Exato. americanos defumados, que são carnes que você cozinha com longo tempo, que até pega carnes que tradicionalmente seriam mais duras, bacon, mais rígidas, e transforma ela em coisas maravilhosas. Exatamente. O que é um brisket? Eu amo brisket. Um pastrame. Vai comer um peito coisa- grelhado, é difícil. Existem N possibilidades É. para carne, né? É. Então, Com certeza. e você gosta de cozinhar, Amanda? Gosto, eu gosto. Eu não sou a maior fã, mas eu gosto, por exemplo, gosto de fazer a minha própria carne, eu gosto de fazer, tipo, um ovinho, um arroz, enfim. Mas o chefe na minha casa é meu marido, então ele que é o que assume a cozinha ali. Pô, eu queria. Quando eu chegar em casa, eu não tenho que me preocupar na carne que eu comprei, né? Delícia, Porque né? tudo bem que ele é o chefe, mas a carne tá garantida. A que carne vai tá virar- Garantida. E você não precisa ter uma churrasqueira para fazer carne. Hoje, com uma frigideira, você liga ela, o segredo é ela tá quente. O lugar que você for, me corrige, Paula, tem que estar bem quente. É isso. Colocou de um lado, colocou de outro, tá pronto. Então, Não você fica fala, mas eu não mexendo, tenho né? churrasqueira em casa, não dá pra fazer. Claro que dá, liga uma frigideira, uma chapa no fogão ali, acabou. Não tem Tá desculpa, pronto, não não tem tem desculpa. Exato. Agora, assim, não puxando a sardinha pro lado né, o lado feminino da coisa, mas é muito legal ver uma mulher à frente de um case de tão legal de carne, né? Eu fico super feliz com isso. E a loja, né? A gente vê que tem o toque feminino, delicado. É uma loja de carne que você entra e você quer ficar Tem detalhe que eu só a vou mulher consegue ver. visitar, às vezes, e você quer ficar lá sentado, porque parece que você está na sala de casas, uma casa deliciosa. Fala um pouco de como você criou isso. Antes de eu começar a marca, eu via, né? Eu estudei um pouco esse mercado, viajei um pouco, e eu via que, assim, a maior parte das carnes eram servidas de uma forma muito feia. Então, não era atrativo você pegar uma embalagem, levar de presente para alguém, as caixas, aquele sangue embaixo. Então, eu falei, eu quero fazer um produto bonito, esteticamente apresentável. Então, a loja reflete muito isso, né? Tem o meu olhar, que é um olhar feminino, mais delicado para a apresentação desse produto, as caixas, as embalagens, a forma da disposição dos produtos como um todo, e trazer a carne para um protagonismo onde ela possa ser chique também. Você não precisa trabalhar um produto comoditizado. Você pode dar um presente. Você com pode dar um corte. presente maravilhoso com uma caixa linda, cortes perfeitos, né? Simetricamente bem Numa caixa de cortados. presente. Numa bem caixa de apresentado. presente, Uma joia, levar. sabe? É uma joia. Não tem coisa mais bonita do que você abrir um steak que tá lindo, Eu já limpinho, recebi. colocar do lado. Então, eu acho que tudo isso faz muita diferença também para quem está consumindo esse produto. Eu acho que a apresentação, a embalagem, o local de venda, o treinamento dos funcionários, tudo isso reflete muito Reflete. no produto, né? Claro. Então, a loja é um reflexo disso. É uma loja linda ali em Santa Cecília, onde a gente comprou e manteve toda a estrutura original, com tijolos aparentes. Enfim, tem um mix de decoração, de lifestyle, porque a gastronomia é um mix de tudo, né? Então, não é só aquela coisa ali. Não é O seu entrar logo com tem que ser praia. vermelho e preto. Não, o seu logo pode ser laranja, com outros tons, trazendo desenhos, ilustrações, enfim. Então, é um olhar um pouco diferente, né, Legal. para isso. Muito legal. Uma pergunta mais polêmica aqui, Bolinha. Seu marido, pelo jeito, é quem faz o churrasco mais em casa. Sal antes ou depois? Eu coloco depois. Segue a nossa linha. Eu coloco É, depois. segue a nossa Eu coloco linha. depois. E a churrasqueira é a gás ou a carvão? Não tenho churrasqueira na minha casa, eu uso uma grelha no fogão. Caramba, grelha no fogão, Eu faço carne todos os dias. Boa. Carne todos os dias. Todos os dias. Não fica com o sabor, vamos lá, do carvão ou da lenha, mas entrega tudo que Mas, a olha, carne pode entregar. Eu vou te dizer, assim, eu amo fazer carne numa panela de ferro. Ai. Eu acho o sabor de um steak feito numa panela de ferro,
com a crosta perfeita. Aí, um negócio que eu Sensacional, não né? tenho costume de fazer, eu não lembro quando foi que eu fiz. Eu vou testar esses dias aí. Não, vou fica fazer maravilhoso. fazer meu julgamento. Fica E me conta maravilhoso. assim, na tua trajetória, um erro icônico. Pode ser que virou uma comédia, ou que foi uma tragédia, uma coisa assim que marcou. Um erro que marcou a tua história. Ai, são tantos erros, né, que a gente comete ao longo da nossa história. Para mim, a parte mais desafiadora são as pessoas. Então, dentro de um modelo de gestão, talvez ter escolhido pessoas erradas possa ter me trazido aí algumas consequências maiores. Mas a gente também Você acha que o grande erro foi o quê? Uma questão cultural? questões culturais, tem muitas pessoas que elas não se envolvem dentro de um negócio, né? Eu acho que tem muitos perfis Obrigado, de Giba. funcionários diferentes. Então, quando a gente contrata alguém que talvez não pense como a gente pensa em alguns aspectos, onde não absorva a cultura da empresa de uma determinada forma, então isso acaba trazendo consequências muito negativas, mas a gente tem que tentar. Mas seriam a escolha das pessoas. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria talvez pensado em um pouco mais sobre algumas pessoas que eu escolhi Sim. para estarem ali Estarem dentro. com você. Mas a gente aprende na prática, né? Entendi. E depois a gente vai ficando mais experiente e já vai vendo. Cara, e gente é assim, eu costumo falar, o grande julgamento que eu faço para estar perto de alguém ou trazer alguém pro time é o fit cultural. Porque o resto a gente ensina. É isso. É isso. O técnico, cara, É isso. tá aí, tá disponível. Hoje em dia, com É isso. celular, você tem acesso a todo o conhecimento do mundo, sobre qualquer tema. Exatamente. Mas a pessoa tem a mesma cultura, um alinhamento Isso é de importante. valores, da forma de fazer as coisas. É o que eu falo. Uma coisa é a forma, outra coisa é a ação. A ação a gente ensina como é que faz, como é que mexe. Agora, a forma Exatamente. tá na Os pessoa. processos ajustam, pessoas elas só mudam se elas querem. É isso. Então, se elas não se moldarem para dentro, Exatamente. como você falou, do fit cultural, que Não a tem empresa Não adianta. não adianta. Não consegue. Então, isso foi desafiador também. E Amália, é você, seu pai, mais alguém da tua família? Conta pra gente, é uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar, mas hoje a gente tem uma governança corporativa instalada, né? Então, a Júlia, que é a minha irmã, era minha sócia, hoje ela não faz mais parte da operação. E o meu pai, mesmo ele sendo próximo, ele também não faz parte da operação das tomadas de decisões estratégicas do dia a dia, né? Eu ouvi da própria Luiza Helena Trajano, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Eu acredito. Então, Eu se também. a gente não tiver hoje Acredito autonomia para as decisões processuais internas fica muito Então, complicado. bifação hoje é 100% com você, as tomadas de 100% decisão. comigo, a gente tem um time também, mas tem toda essa parte de governança instaurada, definições de papéis, quem é responsável pelo quê, a alçada de cada um. Então, eu acho que tudo isso faz muita diferença para o resultado da operação como um todo. E deixa eu te perguntar, Malha, você compra 100% da produção da sua família ou 100%. 100% E- vira bifação? 100%. Não é a produção na totalidade, mas todos os animais da Bifpassion são produzidos nas nossas próprias fazendas. Então, E para mim hoje é a 100% maior da diferença. bifação vem da fazenda, mas não 100% da fazenda vai para bifação. Exatamente. A gente tem outros players que a gente também trabalha com eles, mas todos esses animais são nascidos, criados nas próprias fazendas. E para mim esse é o maior diferencial de tudo. Faz todo sentido. Não só pela questão da rastreabilidade, mas pela qualidade também do resultado final. Eu já fiz o teste comprando com um segundo produtor, é outra carne, é outro produto, não é a mesma Não vai conseguir dieta, entregar a não tem mesma não, isso está dentro do nosso DNA. Então, um acordo que eu fiz com o meu pai foi que ele me garantisse que todos esses animais fossem nascidos e produzidos dentro das fazendas. E é o que acontece ao longo desses Que anos. legal. Isso é muito bacana. E tem um protocolo específico que vocês desenvolveram juntos, que são as carnes bifação. São as carnes bifações. O tempo de terminação desses animais é outro, a nutrição desses animais é diferenciada. Em geral, muito jovens, ó. Você Não, falou que tá mas- começando a trabalhar com. A gente mais já velhos. fez a vaca velha lá atrás, a gente fez alguns testes. É um produto muito diferente, mas eu ainda prefiro o resultado da carne como a gente trabalha Eu atualmente. trabalhei a vaca velha num evento
em Brasília, Aham. do focinho ao rabo. Lembra disso? Lembro. Num evento enorme que tem em Brasília, eu trabalhei a Vifation, a vaca velha do focinho ao rabo. É. Foi bem legal. Que legal. É. Eu gosto de vaca velha, eu acho que tem um sabor bem marcante. Mas o teu pai não abate muito jovem, precoce, Não, né? Porque não. também faz parte da cultura do E deliado. hoje a gente abate o Wagyu com aproximadamente 36 meses e o Angus com 24. Mas isso é muito individualizado em cada animal. Tem animais que precisam ficar mais tempo, tem animais que podem até ficar menos tempo. O grande desafio da cadeia produtiva como um todo é quanto mais precoce esses animais conseguirem chegar numa terminação ideal, mais interessante pela questão da margem que você tem, né? Porque cada dia a mais que esse animal está no É mais corpo, comida que tá indo, em mais média tempo, R$ 20 mais por dinheiro dia parado. Claro. por animal ou por alimentação por animal. Então, se esse animal fica lá 300 dias no coxo, é um custo. E aí a Claro, tendência da é. vaca velha é ser um produto mais caro. É Mais caro. Claro. O desafio é você conseguir ter um resultado de um animal que fique mais tempo ali com ele mais precoce. Que aí junta o O sabor. acabamento bom Exatamente. menos tempo, né? Mas você só vai saber isso com o acabamento Claro. da carcaça desse animal, a espessura da gordura, se ele já desenvolveu, né? Então, cada boi é um. Ultrassom. É ultrassom. Hoje em dia, Hoje tem muita em dia é tecnologia a nosso sensacional, favor, né? Hoje em dia é incrível, né? Muito bom ver isso. Eu morei na fazenda, e na época que eu morava na fazenda, era super jovem, a gente ia fazendo meu cara de leite, tinha muito recurso, mas assim, ainda era nada perto do que a gente vê hoje. Hoje os caras trabalham no computador dentro do curral ali, né? Não, e contra dados, né, não há argumento. Então, É. quanto mais a gente conseguir ter informações, né, compiladas em relação a essa tomada de decisão operação fica como um mais- todo, a decisão fica melhor. Mas isso não é certeiro. Por exemplo, tem vaguios que não desenvolvem marmoreio. Você pode deixar ele lá tempos e tempos e tempos. E é por isso que o ultrassom acaba sendo muito eficiente. Porque se a gente já entender que esse animal não está se desenvolvendo dentro Abate do mais padrão, ou a gente tira ele do próprio lote que ele vai ser abatido e coloca ele por uma outra finalidade, mas não para gado de corte mais. Então, isso ajuda bastante. É. Amália, você falou uma coisa lá no começo do nosso bate-papo, eu escutei, eu fiquei querendo saber, daí a gente continuou o papo. Você falou que na hora do abate, no corredor e tal, enfim, eles tomam um suquinho, tipo um suquinho de laranja. Me explica um pouco sobre isso, que eu fiquei super curiosa. Eles não tomam, a gente coloca no chão. Ah, tá. Isso é para amenizar o odor entre um animal e o outro, caso ele tenha um sangramento maior. Então, o sangue ele acaba tendo um odor mais forte. Sim. Então, para isso não Assustar afetar ou estressar o o bem-estar animal. do animal que está ali, a gente coloca isso para amenizar o odor. Gente, que interessante. E eles também têm a isso. mesma música que eles ouvem no spa, tocando enquanto eles vão ser abatidos. É uma pistola de compressão, Sim. né? O abate insensibilizado, onde o animal não sofre. Sim. Então, ele é como se fosse uma anestesia, ele cai Sim. e E aí sim ele é abatido. aí Coisa sim boa, hein, ele Gil? é abatido. Tem o quê? Um Denver, uma linguiça bovina. Ah, ela falou que ela gosta de Denver, né? Aí, ó, você falou, a gente trouxe. Amo o Denver. Porque a turma escuta Amo. rápido e já atrás, não tem maravilhoso. Obrigada, Diva. Tá bonito esse Denver. hein? Muito bom. Bom, pra quem já comeu um hambúrguer hoje de manhã, Ele fala, precisar né, com bem, agora. Mas, gente, as pessoas não estão levando isso a sério. Meu filho tem 11 meses agora, né? E aí, logo que ele nasceu, eu falei, eu vou começar uma dieta carnívora porque eu quero perder esses quilos que a gravidez me trouxe. E foi assim, muito rápido. Sim. Então, E saudável, né? saudável. É isso. Porque a carne, ela te traz muita energia também, não Disposta, só né? disposição. É. Então, você comer carne tanto de manhã quanto de tarde ou de noite, pra mim, isso só me fez bem. Eu tô fazendo uma dieta também e eu percebi isso. Porque, assim, outras dietas que eu fiz, que eu comia menos proteína, perdia muito cabelo e tal. E pelo contrário, entendeu? Tá Exatamente. super saudável. Muito bom. Tô É feliz, muito legal. Tô feliz. Ó, disposição total. Agora chegou a hora do nosso quadro Brasa Rápida. Vamos fazer umas perguntinhas meio bate-pronto. Vamos agora. lá. Bom, um corte que representa a Bispação. Bisteca Passion, que é o Denver e o Cowboy, juntos. Ah, é o Esse Denver e o nosso- Cowboy juntos. Juntos, é o nosso carro-chefe, é o corte que consagrou a gente. A Bisteca Esse Passion. virou Virou marca nosso registrada de carro-chefe. vocês. E o bife do Antônio também, que na verdade é o bife do açougueiro, e a gente mudou o nome. Antônio é o pai. Antônio né? é o pai.
E o filho agora, a gente mudou o nome, porque bife do açougueiro não era um nome que soava muito bem. E ele é uma iguaria, um boi dá 1,5 quilos desse Nossa, porte, mega então iguaria. é uma mega iguaria, maravilhoso, é melhor que a entranha. E esse também representa bastante a Não, gente. Cheio de carne, vou provar agora no meu vocês pra churrasco. você provar. Tô ferrado. Me fala uma coisa, um mito de carne sustentável. Sobre carne sustentável. Que para a carne ser sustentável, esse animal ele precisa ser alimentado 100% a pasto. Isso é um mito. Isso é um mito. Ele, na bifação, por exemplo, a gente cria e recria a pasto num determinado momento e depois ele tem uma dieta balanceada e desenvolvida para melhor qualidade nutricional desse Eu produto. sempre escutei que em termos de produtividade e em termos de qualidade de marmoreio, só o pasto é quase impossível chegar no nível do confino, pelo menos na reta final ali, né? E não só isso, um boi que é alimentado somente a pasto, ele emite muito mais gases do que um que é alimentado com uma dieta especial, porque essa dieta, inclusive, que a gente fez em parceria com a Nutron e com a Cargill, é para melhor digestibilidade do boi e, consequentemente, para redução de emissão de gases. Então, hoje, porque, na verdade, a emissão de gases é através do arroto ou do pum. Se esse boi tem uma digestibilidade melhor, ele A rota Diminui, exatamente. exatamente. Então, Muito além disso, é interessante. muito mais Essa sustentável. fibra gera muito É a mais. mesma coisa de você comer só alface. Exatamente. Faz todo Vai ter sentido. muito mais gás. Não, é outra coisa, é um outro corpo. Então, Fala uma é um outro coisa- resultado. Essencial, na sua opinião, quando a gente fala de bem-estar animal, você que cuida tanto disso na bifação. Conforto seria uma palavra. Eu acho que conforto aos sentidos. Esse animal ele precisa estar bem no ambiente que ele está. Então precisa ser criado aí um espaço, um local onde esse animal ele consiga tirar esses instintos primitivos dele e não se sentir preso e predador com a relação homem e animal. Perfeito. Onde ele consiga, enfim, tirar essa retroatividade, né? Então, isso faz muita diferença, porque se você tá bem com os seus confortos, né? Dentro do lugar onde você tá, tudo flui melhor. E pro animal é a mesma coisa, ele precisa estar bem no ambiente que ele tá sendo criado. Muito legal. Bacana. Me fala uma regra inegociável para você quando você fala de carne. Ser mal passada. Ser mal passada, eu As acho. minhas. As pessoas têm que aprender a comer essa carne num ponto menos, né? É muito melhor, é totalmente diferente. E assim, seja o corte que for, você consegue aproveitar muito mais as características de cada corte se você faz ela mal passada, né? Então, isso pra mim Eu acho que a questão da carne- inegociável. Da carne bem passada, ela ainda tem um pouco do estigma de doenças e coisas assim do passado, de quando a gente não tinha controle sanitário, não tinha, enfim, limpeza. Eu acho Você acha que não pode ter? Eu acho que no suíno, sim, muito. No E hoje eu fico então, ensinando as pessoas a comer eu o falo, gente, suíno. não come existe boi mais. seco, Não existe, cara. Não uma existe das mais. mais- O CIF é a coisa mais rígida que eu já vi. Assim, a inspeção federal brasileira as pessoas não têm noção. Dentro de um frigorífico parece um hospital. Você tocou num ponto importante, Amaya, porque enfim, eu trabalho com restaurante há mais de 15 anos e eu já trabalhei em restaurante no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa. Nada se compara ao controle sanitário que a gente tem no Brasil. Você entra num restaurante na Inglaterra, você pode ter certeza que os caras estão cagando para 90% do que aqui a gente se preocupa. Não só isso, as charcutias, você vai na Itália, vai na França, as pessoas fazem parma na rua, ali. Pendurado na Se eu for- imagina você Vai fazer um preso. pastrame em casa. Vai preso. Beleza. Exatamente. Vai E não preso. pode, então isso. assim, Literalmente preso. exato. Porque não tem etiqueta, cadê a validade? Exatamente. Cadeia. Não, Isso literalmente. é uma questão que as pessoas têm que aprender a desmistificar no Brasil, acharem que o Brasil não tem esse controle rígido sanitário. tem E tem, absurdo. é até em excesso. O que você acha que falta para o Brasil amadurecer essa conversa sobre carne de qualidade e a relação com a carne? Mais informação. Eu acho que a partir do momento que as pessoas tiverem mais informação sobre a procedência, sobre a qualidade, sobre o próprio produto em si, Sobre preparo, sobre criação. preparo, Você falou coisas aqui que eu, que vivo de carne, não sabia. Exato. Elas Hoje. vão, elas vão desmistificar isso. E acho que Então- isso, bom, encontro churrascadas aqui para ajudar nisso. É isso, informação, Com né? certeza, mais informação. Amália, foi maravilhoso te receber, eu adorei. Fiquei super feliz, já sou sua fã. Foi ótimo, Adoro o papo. produto.
conheço teu pai. Agora eu tô essa muito vida. afim de provar o steak passion do Ferrou e Vou o, trazer. e o steak do Antônio. E o steak do Antônio. Preciso provar os dois. Então, agora Vou- na lista vou- do vou churrasco. trazer, Próximo fazer pra churrasco lá em você. A casa. gente vai mandar uma caixinha Já pra tem- sua casa já hoje, tem- depois já você manda o tem- feedback. Já tem produto agendado pro próximo Isso aí. churrasco de casa. Isso aí. Não vai se arrepender. Legal. Malha, obrigado. Foi Obrigada a fantástico o papo. vocês, Obrigado gente. pelo Obrigada tempo mais aqui uma hoje. vez pelo E convite. pela aula que você deu um pouquinho, Prazer contar um estar pouquinho aqui. pra gente sobre como é fazer uma carne de qualidade. Não, e parabéns pro seu pai, para você, por pensar no animal dessa forma, que eu acho que assim, sempre foi o que eu preguei, sempre, né? E acho que é fundamental. É o futuro, né? A sustentabilidade é o futuro. Você conseguir unir isso na pecuária, né? Dentro de uma cadeia produtiva como um todo, isso não só faz bem para o meio ambiente como um todo, mas para as pessoas envolvidas. Não, Então, e acho que um símbolo muito forte disso é que transformou um dilema pessoal seu exatamente. Exato. em profissão hoje, Exatamente. né? Que é exatamente o extremo oposto Exatamente. dos dois mundos. Então mostra que uma pessoa que passou 7 anos sendo vegetariana hoje vive de carne e ela conseguiu entender que esse conflito era, enfim, criado muitas vezes por mitos, né? Exatamente. E a gente aprendendo sempre e deixando de ser menos ignorante. isso. Né? Informação. E evoluir. Você falou. É Mais isso. informação. É isso. Obrigado, Amália. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer estar aqui. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Encontro Churrascada, hoje com a Amália Seques. Foi um papo fantástico. Ela deu uma aula aqui sobre carne de qualidade, criação, como dar conforto para o boi. É importante para o produto final, tá do jeito que a gente mais gosta. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos passos do nosso programa, né, Paulinha? É isso aí. Esse é o Encontro Churrascada, onde a carne é só o começo.